Olá, meu povo lindo, maravilhoso. Mais um dia nos unimos para poder aprender sobre essas sutilezas nocivas que atacam a nossa personalidade, o nosso ser, de uma forma bem imperceptível, de uma forma que nem entendemos muitas vezes que somos atacados por esse tipo de vírus, né? É um vírus sensorial que vai minando a nossa alma, a nossa personalidade e nos tornando muitas vezes até pessoas indesejáveis, pessoas repudiadas devido a essas deficiências que nós adquirimos. E muitas vezes ela está enraizada lá na nossa formação genética, lá no ventre de nossa mãe, lá no passado, muitas vezes até de um antepassado mais distante. E nós queremos ir descortinando sobre isso. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e, se for possível, compartilhe. Vamos buscar um conteúdo muito profundo sobre tudo isso. E eu tenho certeza que daqui mais um bom período, quando nós tivermos mais entendimento sobre essas sutilezas ruins, esses ensinamentos que a vida nos traz, dia após dia, e vai sendo infiltrado na nossa consciência, como já dissemos, na nossa mente coletiva, na nossa memória coletiva, e ela vai se tornando parte do nosso ser. E isso vai nos causando muitas vezes, uma situação desagradável. Nós somos repudiados e não sabemos por quê. As pessoas fogem de nós, nossos relacionamentos são rompidos, nós não somos muito queridos, nós nos tornamos, como se diz, antipáticos. Não existe uma empatia por causa dessas deficiências que se estabeleceram em nossa personalidade de uma forma incompreensível muitas vezes. Nós não percebemos isso. Nós não temos uma consciência plena desses maus hábitos, dessas deficiências. E como nós estamos falando da inveja, então, e nós somos cristãos, né? Vamos falar um pouco daquilo que a Bíblia nos ensina. Em Provérbios, no capítulo 27, aqui no versículo 3, diz assim, que as pedras, elas são muito pesadas. Nós sabemos que a pedra é algo assim, muito, muito pesado realmente, né? E a areia também. A areia, ela aparentemente é fininha, mas ela se torna bem pesada. A ira do insensato também é algo muito ruim. Nós nos tornarmos alvo da ira de alguém, né, de uma raiva muito assim, né, acirrada de alguém, é algo que também não é bom. Vai nos prejudicar, vai causar um ambiente desagradável, né? Às vezes uma discussão. Porém, o que eles dizem aqui, no versículo 4, cruel é o furor. Uma pessoa enfurecida é uma coisa medonha, uma coisa perigosa até. E impetuosa é a ira. Olha o que nós vemos aqui. Ele está comparando com a pedra, com o peso de uma pedra, de um caminhão de areia.
Tudo é muito ruim. Porém, a inveja é pior do que todas elas. Sabe por quê? Porque a inveja é algo sutil. A inveja é algo que está enraizado lá no âmago da personalidade de alguém. E como nós dissemos, a cobiça por algo, por uma coisa, é mais ou menos normal, não é algo tão prejudicial. Mas a inveja do ser, querer ser o outro, é muito danoso, é muito destruidor para ambos. Para ambos. Porque o que nós enviamos através da nossa inveja, se for para um objeto, tudo bem. Você tem um objeto, você vai invejar um carro, um objeto de alguém, não é bom, mas aquela influência, aquele poder nocivo da inveja, que é o que está dizendo, que quem consegue se colocar de pé, ficar pleno diante de alguém invejoso. Mas essa inveja é do ser, é a inveja da personalidade do outro. Então a pessoa deixa de ser a si mesmo, deixa de querer ser o que ele realmente é, e ele passa a querer ser o que o outro é. A capacitação que está dentro do outro. E nós sabemos que isso é impossível. Não existe transplante de cérebro. Não existe transplante de mente. Nós podemos até aprender, mas cada ser humano vai ter o seu próprio discernimento da mesma coisa. Ele vai numa palestra, ele ouve uma palestra sobre uma determinada informação, sobre uma determinada área da vida, só que, com certeza, cada pessoa terá um discernimento mais profundo, médio ou mais superficial. E isso é normal no ser humano. Isso depende da base do conhecimento que nós temos sobre o assunto, do interesse que nós temos sobre aquele assunto, da busca que nós fazemos sobre aquela área da vida. Então você vai ter um discernimento maior ou um discernimento menor, mas ninguém consegue copiar completamente o pensamento, a ideia do outro. É impossível. Por isso que nós somos seres únicos. Nós somos seres capazes de ter a nossa própria definição daquilo que nós queremos. E quando nós nos tornamos uma pessoa invejosa, a esse ponto, nós perdemos a nossa autorreferência. Nós perdemos a referência do nosso eu. E nós passamos a cobiçar, a desejar ser o outro. E isso é terrível. Isso é muito terrível. É a parte mais difícil da inveja, é a parte mais perigosa, é a parte que leva o outro a matar. Mas tem um outro detalhe, tem um outro lado. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Prestem atenção. Quando nós temos uma autoestima muito baixa, quando nós não nos autovalorizamos em nada que fazemos, nós queremos ter a personalidade do outro e nós vivemos em função disso. Olha, é uma das causas principais
da busca pelo encerramento da nossa vida. Porque nós não encontramos base, nós não encontramos significado para nada que fazemos. Porque tudo que fazemos, tudo que somos, está focado, está baseado no que o outro é. Seja um parente, seja alguém importante. Esse é um dos motivos que leva as pessoas à comparação. E essa comparação é muito prejudicial e rouba de nós o prazer e a alegria de sermos nós mesmos. Então, essa conscientização do meu valor, essa conscientização de que eu sou único, ou sou única, e o que eu tenho para mim é mais importante do que o do outro. Eu costumo dizer, nas minhas conversas com as pessoas, nós somos a pessoa mais importante para nós. Não existe outro. Você é a pessoa mais importante para você mesmo. Suas qualidades, seus valores precisam ser trabalhados, precisam ser elaborados para que eles venham a desabrochar e você passe a ter prazer de ser você mesmo. Isso é muito importante. E depois nós queremos trazer a cura, um ensinamento sobre a cura desses desvios de personalidade, que muitas vezes nos leva a querermos ser aquilo que nós não somos, em todas as áreas. Eu creio que vocês estão entendendo. Nós nos desvinculamos de nós mesmos. E isso é muito aterrorizante. Isso é terrível. Porque as dores que nós sentimos lá sozinho, nós e nós, elas são muito dolorosas. Ok? Até amanhã, se Deus assim permitir.